tema dessa mensagem, dessa semana, é tempo de perdas. Tempo de perdas. Senhor nosso Pai, invocamos o Teu nome mais uma vez, nos ajude, me ajude a passar essa mensagem corretamente para os meus irmãos, para minhas irmãs, cada um possa receber a parte que compete a si e que a gente possa ter nossa vida transformada nesse dia. Nós dependemos do Senhor bondoso Israel, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tempo de perdas, tempo difícil. Nessa paraxá, Rucat, regulamento, ocorreu a morte de Miriam e poucos meses depois a morte de Aharon. Nós não temos como mensurar o que foi para Moshe, para a família deles, para o povo de Israel, perder esses dois grandes líderes em um intervalo de tempo tão curto. Entretanto, hoje, muitas pessoas nessa terra, conjuntamente, estão perdendo pessoas queridas, pessoas de sua família, em períodos de tempo muito curto. Nessa mensagem temos importantes instruções de Hashem, orientações do Senhor, para cada pessoa, para que possamos ser fortalecidos, suportar e conseguir atravessar os desafios e lutas intensas que estamos enfrentando nesse momento presente, carregado com tantas incertezas. Nós temos recebido contínuas solicitações de socorros, principalmente em orações de pessoas que não sabem como agir ou como reagir diante dessas situações que nós estamos vivendo em toda a terra. E muitas pessoas estão experimentando a dor, produzida principalmente por essa enfermidade, e também com as supostas soluções, muitas vezes com origens e consequências desconhecidas de efeitos para o futuro na vida das pessoas. As pessoas estão sofrendo com essas novas e rápidas mudanças que estão ocorrendo nas áreas sociais e econômicas em toda a terra, como nunca foi visto anteriormente. Se Miriam e Aharon não tivessem morrido, provavelmente as coisas seguiriam como sempre foram. Do mesmo modo ocorre quando nós estamos convivendo com alguém, porque nós desconhecemos como seria a vida sem aquela pessoa do nosso lado. O que teríamos que fazer, ou até deixar de fazer, se aquela pessoa não fizesse mais parte da nossa convivência. Miriam e Aharon morreram. E outros novos e grandes desafios chegaram para todo o povo de Israel. Para Moshe, para sua família e principalmente para os filhos de Aharon, com responsabilidade ainda maiores à frente agora, no serviço sagrado a Hashem. Logo depois da morte de Miriam, o povo ficou sem água. É possível que Miriam se dedicasse em oração para que não faltasse água naquele lugar para o povo de Israel. Sabemos. Mas o fato é que depois da morte dela, as águas desapareceram e o povo ficou sedento. Perder uma pessoa querida ao nosso redor hoje pode nos trazer novos e grandes desafios da mesma forma que ocorreu com o povo de Israel no deserto. E isso pode conduzir as pessoas a ficarem sedentas. Sedentas de consolo, sedentas para encontrar soluções para os novos desafios, sedentas. Hoje as pessoas estão sedentas para terem as suas vidas de volta.
como era anteriormente, há poucos meses atrás. Temos pessoas querendo voltar a ter uma vida normal. Poder andar, falar, voltar a ter seus movimentos normalizados para fazer as coisas básicas no seu dia a dia. Outras querem seus familiares, seus parentes e amigos de volta, que partiram. Entretanto, as nossas perdas, o nosso luto, não podem nos conduzir a atribuir responsabilidade desse mal a Hashem, nem tampouco nos colocar em condição de cobrar alguma coisa do Senhor. Mas as nossas intercessões, o nosso clamor ao Senhor tem poder de modificar as situações ao nosso redor. Moshe havia perdido a irmã, uma companheira de ministério. Ainda estava de luto, profundamente triste. Faltou água ao povo, que começou a reclamar. Foi nesta ocasião, sobre esta pressão, que Moshe bateu na rocha, em vez de falar com ela. E isso desencadeou um problema ainda maior. Moshe perdeu o direito de entrar na terra junto com o povo de Israel, numa condição irreversível. Precisamos estar atentos a estes momentos de dor, de cansaço extremo, momentos críticos que podem nos conduzir a tomar decisões erradas e produzir erros de forma irreversíveis. Muito provavelmente Miriam morreu no mesmo ano que Aharon, no 40º ano, depois que eles haviam saído do Egito. Ou seja, no último ano, no deserto, antes do povo de Israel entrar na terra da promessa. Precisamos estar atentos, zelosos, com atenção, principalmente com relação às nossas atitudes. Nos momentos de crises, momentos de grandes desafios e dor. Exatamente como nós estamos vivendo nesse momento, em toda a terra, para não corrermos o risco de nos tomarmos alguma ação sem volta e perdermos tudo que o Senhor separou para nós, estando muito próximo da nossa vitória. Meus irmãos, neste momento as pessoas na terra inteira estão tomando algum tipo de decisão. Algumas sem volta. E talvez elas nem saibam disso dessa forma. Buscando solução das pessoas que criaram o problema. E que se recusam a aceitar as soluções oferecidas em amor por Hashem. O Senhor enviou pessoas para evitar o caos que está hoje na terra de Israel. E assim como Exu, essas pessoas também foram rejeitadas. Não rejeite mais o Senhor na sua vida. Estamos vivendo os dias em que precisamos avaliar tudo com muita cautela. Avaliar o que está ocorrendo ao nosso redor, os acontecimentos, os números que você vê, não o que te falam. Apresentar essas informações a Hashem em oração e aguardar para tomar as corretas decisões. Coisas que podem parecer ao nosso entendimento evidentes hoje, pode se tornarem um grande enredo, um grande laço
Para Moshe, a perda de sua irmã, o cansaço físico e emocional, a sua dor abriu portas para uma terrível irritação com o povo de Israel. E na sua falta de sensibilidade, ele não conseguiu seguir corretamente as instruções de Hashem. E fez o que não deveria fazer. Não conseguiu honrar Hashem diante do povo de Israel. E bateu na rocha. Hoje, nós mais do que nunca precisamos viver, pensar e falar de acordo com as escrituras sagradas de Hashem, para que possamos receber os conselhos do Senhor nas nossas tomadas de decisões e não nos expormos a situações que podem parecer pequenas, porém que podem nos tirar do propósito que Hashem tem para nossas vidas. Uma conversa sobre a vida de uma outra pessoa, ainda que com boa intenção, pode nos colocar em uma situação de intrusão em assuntos que não deveríamos nos envolver. Pensamentos que entristecem o coração de Hashem, entre outras ações, e que podem afastar a presença da Ruach HaKodesh da nossa vida. Os desafios e as lutas não vão parar de chegar, porque estamos cansados ou estamos enfrentando algum outro desafio ou porque estamos sofrendo com dores físicas ou emocionais. Não podemos parar de orar, nem de lutar. Ainda que chegue o cansaço trazendo com ele o desânimo, precisamos ser cautelosos, primeiro com os nossos desejos e depois com as nossas impressões, porque essas coisas podem nos conduzir direto para o engano. Nós temos uma visão muito limitada das coisas, e quando não conseguimos fazer o que queremos, nos sentimos frustrados, rejeitados, principalmente se for um pedido de favor a alguém que não for aceito. Logo depois que Miriam morreu, o povo de Israel pediu permissão para passar pelas terras de Edom, pela estrada principal, mas não receberam permissão para fazer isto e ainda foram ameaçados de serem atacados. Então o povo de Israel recuou e seguiu por outro caminho. Talvez não fosse a vontade de Hashem que ele seguisse por aquele caminho, não sabemos. Mas eu acredito que Hashem não aprovou a atitude agressiva do povo de Edom, que acumulou sobre eles mais profecias de Hashem. Em situações como esta, podem surgir questionamentos, dúvidas que trazem sentimentos de rejeição, entre outras coisas. E muitas vezes esse sentimento de rejeição pode ocorrer por alguma coisa que não deu certo da forma como nós gostaríamos. Algo que para ser realizado dependia do favor de uma outra pessoa que se recusou a ajudar. E tudo isso pode nos conduzir a grandes sentimentos de confusão. Se uma porta se fechou em sua vida, não significa que Hashem não tenha outra porta para você. Hashem não nos criou para vivermos em confusão no nosso coração, na nossa mente. Persevere, não desista e espere. Espere e você verá o que Hashem fará. Confie. Saiba você que Hashem é o Elohim para resolver todas as questões ao nosso redor. Talvez o povo de Israel pudesse imaginar que se Miriam estivesse ainda entre eles, as coisas poderiam ser diferentes. Mas não foram nos anos anteriores. Mas não foi no passado. Talvez não fosse fazer nenhuma diferença. Então, o fato é que nós somos direcionados a dar valor para as pessoas depois que nós as perdemos.
Todos nós já fizemos escolhas erradas em algum momento da nossa vida. Mas os espaços para os erros estão ficando cada vez menores, sob pena de morte. Uma decisão hoje, de uma única pessoa em uma família, pode conduzir a família inteira no caminho da morte, com o passar do tempo, curto tempo. Nós podemos mudar essa situação, está na nossa mão. Nesse momento presente da nossa história. Porém, daqui para frente. E dar o devido e correto valor para as pessoas ao nosso redor, desfrutando das alegrias da vida com elas, antes de perdê-las. Se você ficou irritado com alguém porque algum pedido de favor não foi atendido, não se irrite mais. Porque o Senhor pode estar te livrando de grandes confusões. Mas insista com Hashem em oração para saber qual é o caminho de vitória que Ele separou para você trilhar nessa terra. E com quem? Não desista de seguir adiante no caminho que o Senhor separou para você em direção à terra da promessa, olhando para as coisas que deram errada na sua vida, não te fará progredir. Não faça como Terá, que desistiu, preso no sentimento de perda do filho. Diante dos desafios, olhe para Yeshua de perto, porque ao acompanhar Yeshua com os olhos e de longe, você poderá negá-lo no momento do aperto. Hashem, através de Yeshua, tem realizado grandes feitos e maravilhas desde os tempos antigos até os dias atuais. E precisamos entender e reconhecer isso e louvar o Senhor com todo o nosso coração. E nele deve estar a nossa esperança. E se você sentir o forte desejo de olhar para o seu passado, olhe para as situações que Hashem livrou a sua vida. Em nome de Yeshua, Miriam morreu no mês 1 do calendário de Israel. Um mês extremamente intenso, com atividades entre o povo de Israel, com as celebrações de Pessa, Matzot, início da contagem do Homer. As situações difíceis vêm sobre nós em momentos onde muitas vezes estamos extremamente ocupados, atarefados com coisas importantes para fazer. E agora, mais do que nunca, nossas ocupações precisam ter como prioridade as instruções de Hashem. Não deixe que a sua atenção seja desviada para outros lugares. Não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, não deixe que este mundo e o que ocorre aqui de passageiro tire você do alvo que o Senhor tem para você alcançar, o reino do céu e sua justiça. Não deixe que nada detenha o que Hashem separou para você desfrutar ainda nessa terra, com alegria, ainda que esta terra esteja aos olhos de todos em caos. E não esqueça, é no Senhor, é a serviço de Hashem que você recebe forças para prosseguir a sua jornada nessa terra. Miriam provavelmente morreu no mesmo ano que Aharon,
Bamidbar, Números 33, 38, segunda a ordem de Adonai, Aharão, o Corém, subiu ao Monte Or e morreu ali no primeiro dia do 5º mês do 40º ano após a saída do povo de Israel da terra do Egito. Então podemos considerar que Aharão morreu 4 meses depois de Miriam. Além dessas situações, Moshe, depois da morte de Aharão, precisou enfrentar mais uma batalha ao lado do povo de Israel. Mais uma guerra. Bamidbar, Números, capítulo 21, versículo 1 a 3. Então o rei de Arad, um Quenani, que vivia no Negueve, ouviu que Israel aproximava-se pelo caminho de Atarim. Por isso, ele atacou Israel e levou algumas pessoas cativas. Israel fez um voto a Adonai: se tu me entregares este povo, destruirei as cidades deles de forma completa. Adonai ouviu Israel e lhe entregou os Quenanim, de modo que a destruição deles e de suas cidades foi completa, e passaram a designar o lugar Ormá, destruição completa. Não sabemos a condição física e emocional que Moshe se encontrava naquele momento e como sua liderança poderia estar comprometida por causa da sua dor. Nessa narrativa, as Escrituras Sagradas não mencionam sobre o envolvimento, sobre a intervenção de Moshe na decisão do povo, que pela primeira vez decidiu fazer um pacto pela vitória com Hashem. O povo estava há alguns poucos meses para entrar na terra da promessa, e parece que quanto mais se aproxima a redenção de um povo, mais intenso se tornam os desafios, as coisas pelo caminho. Hoje temos uma notícia ruim. Amanhã, provavelmente teremos outras notícias ainda piores. Mas precisamos perseverar, precisamos compreender o que está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 11. Além de tudo, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isto, já é tempo de vocês serem despertados do sono, pois a libertação está mais próxima do que quando começamos a confiar. A cada novo dia, a nossa redenção se aproxima ainda mais. E este é o motivo pelo qual as lutas têm se intensificado em toda a terra, sobre a vida de todas as pessoas. Yeshua está retornando para governar sobre toda a terra. Aleluia! A terra está com dores de parto e as contrações vão aumentar até que ela possa dar à luz ao príncipe desse mundo tenebroso. Isso não procede de Hashem, mas é esperado por muitas pessoas que têm clamado. Cabe a nós clamarmos com toda a nossa força o que está escrito em Terrilim, em Salmos 118, versículo 26. Bendito é aquele que vem em nome de Hashem. Este deve ser o nosso clamor. Yeshua Mashiach, ainda rejeitado pela casa de Israel, até que se cumpra o tempo estabelecido por Hashem. É importante saber que todas as pessoas possuem dons e talentos, porém ninguém poderá fazer todas as coisas sozinhos. Precisamos estar unidos, ajudando uns aos outros no mesmo propósito de Hashem, principalmente em tempos de lutas como este que estamos vivendo em toda a terra.
Esta é a única forma que temos de entrarmos juntos na terra da promessa. Não é a liderança de um povo que os conduz à vitória, mas o povo unido, lutando junto, fazendo a vontade de Hashem, que conduz todos à vitória. Moshe lutou muito pelo povo, mas naquele momento, fisicamente e emocionalmente, estava abalado. Havia perdido os 2 braços do seu ministério. E talvez ali não tivesse nenhuma condição de fazer absolutamente nada por ninguém. E o que ocorreu? O povo de Israel se uniu. Meus irmãos, não vamos esperar acontecer problemas que a gente não precisa enfrentar, principalmente com a nossa liderança, para que vocês se unam. Nós podemos fazer isso hoje, agora. A escolha é pessoal, é minha, é tua. Será que vamos precisar passar por situações de mortes, de perdas, de pessoas amadas, para então nos unirmos no mesmo propósito de Hashem? Não precisamos esperar isto. O povo de Israel estava praticamente sozinho agora, no meio à dor, e precisava tomar uma decisão. E o que fizeram? Se uniram, no mesmo propósito. E assumiram a responsabilidade, sabendo que não poderia vencer absolutamente nada sem Hashem. E neste ponto, eles acertaram. Na dependência de Hashem, reconhecida pelo povo, Hashem então concedeu a vitória a eles. Todas as vezes que o povo tentou arrastar Hashem nos projetos deles, não deu certo. Em resumo, ou você segue no projeto de Hashem, ou o seu projeto não vai dar certo. Hashem deseja nos conceder vitórias, mesmo no meio da dor e sofrimento, no meio do luto que está sobre toda a terra. Porém, precisamos estar unidos no propósito de Hashem. E precisamos reconhecer a nossa total dependência do Senhor. E ao sagrado nome dele. Toda honra e toda glória a Hashem. E antes de entrarmos na terra da promessa, é esperado que o adversário se levante e intensifique o ataque sobre as nossas vidas para ficarmos de fora. Mas saiba você, não é isto que Hashem tem para a sua vida. Não é o que Hashem tem para a nossa vida. Mas precisamos estar unidos, reunir força e lutar por nossas almas e as almas das pessoas que amamos. E Hashem deseja nos entregar a vitória nessa batalha. Então que você possa compreender a importância da sua vida nesse projeto, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Quanto mais próximo de alcançar o nosso objetivo nessa terra, mais intensa deve se tornar as lutas, inclusive internas, dentro do nosso coração, na nossa mente, onde outras pessoas não podem observar. A Torá nos ensina que no último ano, no deserto, pouco antes da vitória, o povo se tornou impaciente
E onde entra a impaciência, as coisas podem tomar um outro rumo, totalmente diferente. E estaremos sujeitos a enfrentar males desnecessários. As Escrituras Sagradas nos ensinam que as pessoas impacientes têm as suas próprias respostas para as suas próprias perguntas. 2 Quefa, Pedro, capítulo 3, versículo 4. E perguntando, onde está a prometida vinda dele, de Yeshua? Cadê? Está 2000 anos, não chegou ainda. Cadê? Vai chegar quando? E eles respondem, porque os nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Então vai seguir mais 2000 anos do jeito que está. Loucura. Não vai. Mas veja o que diz o Senhor sobre essa questão. 2 Quefa, Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como as pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecado. Infelizmente, muitas pessoas próximas da vitória deixarão de acreditar no Senhor porque não terão paciência para esperar. E muitos sucumbirão. Mas que isso não ocorra com você que ouve essa mensagem, porque Hashem tem planos para a sua vida, para com a sua vida, para a vida de outros através da sua vida. Então, persevere, mesmo diante da dor, tenha forças e siga o caminho. Yeshua é o caminho. 2 Quefa, Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam estas coisas, faça tudo o que puderem para serem encontrados por Ele, Yeshua, sem mancha ou defeito, e em paz, com Shalom. Você está agitado? Dê um comando e silencie a tua alma. Como foi ministrado há pouco pelo Roche Anderson. Muitas coisas ocorrem ao nosso redor para trazer sobre a nossa vida um desequilíbrio. Remover a nossa paz. Mas Yeshua é a nossa paz, a nossa Shalom. Então permaneçam na Shalom. Olhe para Yeshua. E se você desejar sair correndo, corra para os braços de Yeshua, o nosso amigo. Ore, suplique, peça ajuda e forças ao Senhor, porque Ele está à distância de uma oração. Eu sei o que eu estou dizendo, porque é isto que eu tenho vivido. Se lance nos braços do Senhor, confie nele e aguarde, porque Ele vai te responder. Não seja você mais impaciente. Conheceu o que ocorreu com o povo de Israel, um pouco antes deles entrarem na terra, é a chave principal para a nossa vitória nesse mundo, hoje, em caos. Efitar era discriminado pelo seu passado. As Escrituras relatam que ele era filho de uma prostituta e que seus irmãos, por parte de pai, os expulsaram de sua presença. Efitar, um homem valente, que mesmo longe do seu povo, conhecia a sua história.
E foi este conhecimento que o encorajou a seguir e confiar no Deus de Israel, contradizendo com sabedoria e entendimento os seus opositores, vencendo batalhas e livrando o povo de Israel. A nossa origem, o nosso passado não pode ser usado como desculpas para deter o que Hashem deseja fazer nessa terra, utilizando a nossa vida. Hashem não depende dos dons e talentos que Ele nos concedeu para fazer o que Ele deseja nessa terra. Assim como aconteceu com Efitar, podemos estar longe da nossa terra, é verdade, mas precisamos conhecer a história do nosso povo. Conhecer como o nosso Deus, Hashem, atua nessa terra através de Yeshua, diante de opositores gigantes, se comparado a nós, mas que não são nada se comparados à grandeza do nosso Pai que está no céu. Não permita mais que falácias na sua mente diga o que você pode ou não fazer em função da sua história passada. Não aceite mais isso na sua vida. Yeshua concedeu a nós o direito de nos tornarmos filhos de Hashem. Então exerça. Hashem impedia o povo de ser amaldiçoado e Bilã abençoava o povo de Israel. E assim segue. Convoco a todos a fazer essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça. Obrigado, Pai, pela tua mensagem. Obrigado pelas tuas revelações. Nos ajude, Pai. Nos ajude a fortalecer, Pai, as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a entender, a compreender, a dar o devido valor, Pai, enquanto nós podemos aqui, ainda em vida. Enquanto, Pai, não deixe que a nossa convivência nos faça olhar o outro como algo comum, algo... Nos ajude, Pai, a valorizar cada pessoa. Nos ajude, Pai, a demonstrar o nosso amor. O amor que nós temos é proveniente do Senhor. Nos ajude a ser guardado pelas tuas escrituras do mal que está sobre toda essa terra. Pai, toda e qualquer situação ruim, de mal, traz ela oportunidades. Nos ajude a identificar as oportunidades que existem com esse caos sobre a terra, para que o teu nome seja ainda mais engrandecido e glorificado. Nós dependemos do Senhor e reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Não podemos nem respirar. Mas muitas pessoas ainda nem têm conhecimento claro disso, Pai. Até que passa por uma situação de falta de ar. Nos ajude com essas enfermidades. Nos ajude que a gente não seja contaminado. E as pessoas que de alguma forma tiveram contato com essa enfermidade, foram tocados por ela, que possam ser restaurados, curados e não desenvolva nenhuma consequência proveniente disto. É o desejo do nosso coração, porque tudo isso, Pai, nós não compreendemos e é maior do que nós. Nós são gigantes, mas o que são esses gigantes diante da tua beleza, da tua formosura, da tua majestade? Nos ajude. Nós dependemos e confiamos em Ti. Nos restaura e seremos restaurados. Nos converte a Ti e verdadeiramente seremos convertidos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja. Que assim seja.